Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de 2 Samuel, capítulo 1, dos versículos 5 a 10. Assim está escrito. E disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que carros e capitães de cavalaria apertavam com ele, e olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu Senhor. Esse um texto que está dentro de um episódio que aconteceu em Israel no tempo de Saul, seu reinado. Aqui, como terminou o reinado de Saul. E então, é sobre este ponto que vamos falar. E mais especificamente, sobre a atitude deste amalequita, e depois de outros que a Bíblia registra, falando sobre querer vantagens com atitudes erradas. Aqui estava Davi, que ele tinha ido a Ziclag, porque os amalequitas, o povo, tinham dado contra a cidade de Ziclag, tinham levado as mulheres, as crianças em cativo, tinham levado os bens, as riquezas, enfim. E Davi estava voltando de uma batalha, cansado, procurando um momento de descanso, mas quando ele observa que tinham colocado fogo na cidade, e ao chegar em Ziclag não tinha mais nada, ele esforçou-se, juntamente com os seus soldados, e foram atrás destes homens que levaram cativo, e de lá trouxeram o seu povo, as mulheres, as crianças, os bens, os gados, tudo que eles tinham levado, Davi os trouxe de volta, porque Deus deu a ele esta grande vitória. Então, quando Davi estava retornando, depois de ter ficado 2 dias em Ziclag, no terceiro dia, aparece diante dele um homem, que ele veio do arraial de Saul. Veja em que condições ele veio. Ele veio com vestidos rotos, com terra sobre a cabeça. Quer dizer, ele criou uma situação para se mostrar a Davi, para que Davi, ao vê-lo na condição que estava, acreditasse no que ele tinha para dizer. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão, se inclinou, e Davi então pergunta: de onde ele é? De onde és? E ele diz: eu escapei do exército de Israel. E disse Davi: como foi isso? Dize-me, me conte, como foi que aconteceu isto? Então ele diz: olha, o povo fugiu da batalha, muitos caíram e morreram, assim também Saul e Jonatas, seus filhos, foram mortos. E Davi então interroga ele, os versículos que li. Diz o seguinte: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Aí ele conta lá uma história para Davi. Ele diz que havia chegado na montanha de Gilboa, chegou lá por acaso. Todos aqueles que querem obter vantagens sempre aparecem por acaso, não querendo, querendo. E é assim que estas pessoas se apresentam. Então ele chegou lá por acaso e viu lá que Saul e seus filhos estavam cercados
por grandes exércitos, pressionados, que eles não teriam nenhuma saída e que eles seriam levados realmente à morte. E ao chegar este momento, ele observa que Saul está encostado sobre a sua lança, bem como seu filho também, e quando ele aparece assim, como que diz, por acaso, por acaso, né? Quando ele aparece por acaso, ele diz que Saul pede para ele, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me. Ou seja, tira a minha vida porque angústias me têm cercado e toda a minha vida ainda está em mim. Ele diz, então eu arremessei-me sobre ele e o matei. Bem, porque bem sabia que ele não viveria. Tomei a coroa que tinha, a maneira que trazia no braço e trouxe a meu senhor. Essa foi a história que este homem contou. E de onde ele era? Davi perguntou, ele disse, eu sou amalequita. Observe agora como aconteceu. Em 1 Samuel capítulo 31, versículos 3 e 4. Vamos ler do 2 ao 4. Diz assim, 2 ao 5. E os filisteus apertaram com Saul, essa é a verdade. Apertaram com Saul e seus filhos, os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul se lançou sobre a sua espada. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Então foi assim que aconteceu. Agora apareceu uma amalequita, correu a Davi e chegou lá e contou essa notícia. Aconteceu assim, eles estavam cercados, pressionados, e Saul me pediu que eu o matasse e eu o matei. E eu matei a Saul, diz aqui, arremessei-me sobre ele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria. Então ele foi contar para Davi vantagem, como que dizendo, olha Davi, eu matei Saul, aquele seu inimigo, aquele que te perseguia, como que estivesse fazendo um favor, né? É alguém que se apresenta assim, olha, eu fiz um negócio aí que vai ser bom para você. São aqueles aproveitadores que gostam de contar vantagens. Este amalequita fez isso diante de Davi. A princípio, Davi escutou e ficou analisando, e quando ele descobriu que não havia verdade naquele amalequita, ele o entregou a um homem da sua confiança, e aquele amalequita foi morto. Porque ele veio trazendo como se fosse uma boa notícia, uma grande vitória para Davi, a morte de Saul. Quando Davi soube da morte de Saul e de Jonatas, Davi chorou, Davi humilhou-se, Davi colocou-se diante de Deus e pranteou pela vida de Saul, de Jonatas e de seus filhos. Então, este amalequita, ele quis tirar proveito de uma situação lamentável, triste, que tinha acontecido em Israel. Não foi ele que matou Saul, foi Saul que se lançou sobre a sua própria espada e como também o seu pajem de armas. Então este é o primeiro ponto. Um homem querendo tirar vantagens, mas se deu mal, morreu. Quem anda com a mentira, o fim dele é ser levado à morte, querer vantagem naquilo que não lhe é próprio. Mas a palavra de Deus, ela mostra outras situações. Depois nós vamos observar 4 pontos interessantes que precisamos pontuar. Mas outro que entrou por este mesmo caminho de querer levar vantagens
foi Geazi. Geazi era o moço de Eliseu. Eliseu, profeta honrado de Deus, homem fiel, sincero, verdadeiro, seguro, não se corrompia, não se misturava. E chega um dia, Naamã lá, por conta do testemunho de uma menina que foi levada cativa, estava na casa de Naamã, ela disse, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, o profeta Eliseu o curaria. E ele foi para lá. Inicialmente ele não quis obedecer o profeta, mas depois, convencido por um dos seus subalternos, ele então submeteu-se a mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e foi curado da lepra e queria oferecer bens a Eliseu. Eliseu não aceitou nada, não recebeu nada. E olha que tinha muita coisa lá, tinha riqueza, tinha vestidos, tinha ouro, tinha prata, tinha muita coisa que certamente iria fazer diferença. Mas Eliseu disse não. Sempre os homens de Deus, eles são assim. Eles não abraçam o que as pessoas querem dar a eles com segundas intenções. Eles têm discernimento de Deus e eles dizem não, não quero. E aquele homem vai embora. Vai levando de volta tudo o que ele havia trago para entregar a Eliseu. Quando ele está a uma determinada distância, Eliseu está lá dentro. Geazi está fora. E a cabeça de Geazi está trabalhando. O que posso fazer? Em que eu posso me beneficiar? Ele corre a Naamã e disse, meu senhor, há pouco chegou e tal, e alguma coisa, e meu senhor e tal, e vamos precisar de roupa e do que o senhor trouxe. E Naamã sentiu-se satisfeito. Bom, o que eu trouxe como presente vai ficar. Geazi pegou muita coisa, pegou prata, pegou ouro, pegou vestidos, correu num determinado lugar, escondeu, e depois correu lá para onde estava Eliseu. Como que diz? Ninguém viu, ninguém sabe o que foi que eu fiz. Chegou diante de Eliseu. Eliseu disse, Geazi, onde tu foi? Teu servo não foi a lugar nenhum. Teu servo está aqui. Ele disse, porventura o meu espírito não foi contigo, quando lá no caminho abordasse a carruagem de Naamã e dele tomasse ouro, prata e vestidos? Era ocasião para isto, Geazi? Agora, a lepra de Naamã vai se apegar em você. E a partir daquele dia, Geazi ficou leproso. Então, era alguém querendo tirar vantagens com atitudes erradas. Se ele era o moço do homem de Deus, se o homem de Deus disse não, era para Geazi também dizer não. Mas ele aproveitou-se da proximidade com o homem de Deus, correu lá e usou o nome do homem de Deus para obter vantagens. Só que não demorou muito. Ele conseguiu as vantagens terrenas, mas adquiriu como consequência uma lepra que os levou até a morte. Isto porque o intuito dele era querer levar vantagens. Nós vivemos cercados de tantas pessoas que não vê a hora de encontrar uma oportunidade de querer vantagens com atitudes erradas. E eles praticam essas atitudes usando da palavra de Deus, usando de um artifício para comover, para motivar, para mexer com o sentimento das pessoas e com isso eles então serem beneficiados, terem vantagens. Querer vantagens com atitudes erradas é condenável diante de Deus. Então já observamos dois. A Malequita queria tirar vantagem da morte de Saul, dizendo que foi ele que o matou. Depois morreu. Geazi, que foi a Naamã, dizendo que tinha chegado alguém que precisava de prata, ouro e vestidos.
e como consequência teve uma lepra. Nós vemos também Aimaas, que era o profeta oficial. Mas naquele dia, a mensagem não estava com Aimaas, foi enviado uma outra pessoa com uma mensagem para entregar a determinado lugar, e Aimaas sentiu-se ofendido. E o que ele fez? Ele correu e foi ao rei. E chegou diante do rei, o rei diz, bom, lá vem Aimaas, e ele sempre vem com boas notícias. E havia sido dito, Aimaas, hoje não é o teu dia, hoje as notícias não são boas, são diferentes, então hoje vai outro. Bem, mas assim que saiu o mensageiro, Aimaas se aprontou, correu, passou por aquele mensageiro, chegou primeiro no lugar onde deveria ir o mensageiro, e Aimaas chegou lá. E quando pergunta, Aimaas, qual é a mensagem? E ele ficou mudo, ele disse, hoje não tem mensagem. E por que foi? Porque se considerava alguém da preferência, alguém que era oficializado. Só devia ter mensagem se fosse através dele. Mas chegou outro depois e deu a mensagem, e Aimaas foi desmascarado. Ele queria obter vantagens com atitudes erradas. Nem sempre é o dia daquele que está habituado. Tem dia que Deus escolhe outro, diz, hoje você não, hoje é fulano. E as pessoas não se dão por vencidas, não, mas se Deus não der a mensagem, eu crio logo uma mensagem e está tudo certo. É assim que as pessoas estão vivendo nos nossos dias. Não recebem de Deus, mas criam alguma coisa e dizem que foi de Deus. Querer vantagens com atitudes erradas é reprovável diante de Deus e atrai consequências que vão trazer grandes dores. Então este foi o Aimaas. Então observamos aí já três, o Amalequita, o Geazi e agora também o Aimaas. E os irmãos de José fizeram da mesma coisa, usaram do mesmo estilo. Venderam José, quiseram tirar vantagem da vida de José, disseram ao pai que José tinha morto, uma besta fera o tinha pego no campo, tinha morto, e com aquilo tiraram José da frente deles, porque José na frente deles vivia para agradar a Deus e eles viviam para desagradar a Deus, portanto era um incômodo muito grande, e assim fizeram. E quiseram ter vantagens, mas José manteve-se firme e fiel a Deus e seguiu o seu caminho. Então observamos aí estas quatro pessoas que usaram ou quiseram tirar vantagens, porém com atitudes erradas. Quando nós olhamos esses exemplos e olhamos para os nossos dias e vemos à nossa volta também esse tipo de pessoas. Pessoas que contam uma história tão comovente, uma história tão bonita, mas nada do que ele conta é próximo ali de onde ele está. Sempre em lugares distantes, porque não tem quem vai atrás para saber se aquilo é verdade ou não. E conta aquela coisa, e as pessoas se comovem. Pessoas que querem vantagens com atitudes erradas. Outro não vê a oportunidade de abocanhar algum benefício, alguma coisa, e chega diante desse, diante daquele, e eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, e as pessoas vão se comovendo e vão abrindo a mão e vão dando aquilo que a pessoa quer. É querer vantagens com atitudes erradas. Aimaas, mesma coisa. Ele era um mensageiro, ele sempre teve mensagem, mas naquele dia não tinha. E não era para ir. Mas ele não se conteve e correu e atravessou o mensageiro e atrapalhou o caminho do mensageiro. Só que ao chegar lá ele ficou mudo.
Ele não tinha nada o que dizer. Ele não sabia o que dizer. Ele não recebeu a mensagem. Mas logo que chega o mensageiro transmite a mensagem. O que Aimás queria? Vantagens com atitudes erradas. Destes exemplos, nós podemos tirar aqui 4 pontos importantes que precisamos ter bem focado na nossa mente, na nossa vida, para que não sejamos levados por este caminho a querer, em alguma situação, tirar vantagens com atitudes erradas. O primeiro ponto é nunca ser o que não é. Nunca queira ser o que você não é. Significa ser o que Deus o fez para ser e esperar a sua vez em Deus. Se não tem a oportunidade, se não recebeu o direcionamento de Deus, aguarde, espere, vai chegar a sua vez. Não precisa atropelar, não precisa usar de atitudes erradas para obter vantagens. Fica no lugar, espera o momento de Deus, Ele vai se voltar para você e vai te abençoar, vai te direcionar num caminho. Então, este primeiro ponto, nunca queira ser o que você não é. Não dê aparência de uma coisa que não é. Isto significa mascarar, mentir, enganar, usar outro estilo que não o seu próprio. Segundo ponto, nunca use as pessoas como degraus para subir através delas. Não faça das pessoas um trampolim para que você galgue alguma posição ou suba a algum nível diante de quem quer que seja. As pessoas não são degraus para que se suba pelas costas delas e chegue aonde tem desejado. Isto significa querer vantagens com atitudes erradas. Este é o segundo ponto. É o espírito de grandeza. Então, usa as pessoas para se promover, para ser colocado no foco, no holofote, nos pedestrais e ficar à vista de todos. É o espírito de grandeza que domina as pessoas, mas rouba-lhes a paz e a segurança em Deus. O terceiro ponto, nunca se esqueça de que quem faz é Deus. Nós não temos condição nenhuma, por nós mesmos, de fazermos alguma coisa, principalmente no reino de Deus. É Deus quem faz todas as coisas. E a nós compete termos a atitude de submissão diante de Deus, esperar nele o seu mover em nosso favor e através da nossa vida, quando ele se apresentar a nós e nos comissionar e der a nós uma tarefa, então realizaremos debaixo da autoridade do Senhor nosso Deus. Mas é preciso entender que é Deus quem faz as coisas acontecer. Este é o terceiro ponto. E o quarto e último ponto, nunca se esqueça o que você é. Não o que você quer ser, mas o que você é. Quem é você? Para você. Não quem é você para os outros, mas quem é você para você mesmo. Você precisa se conhecer e saber quem é. Então é preciso ver em que condição você está, qual é o seu posicionamento diante de Deus. E quando entende desta forma, não vai usar do expediente de usar vantagens com atitudes erradas. Isso sempre vai trazer
consequências e prejuízos que vão fazê-lo sofrer e tirá-lo da comunhão com Deus. Então, observe bem. Esta é uma palavra de aviso, uma advertência, uma chamada a uma responsabilidade diante de tantas oportunidades e de tantas facilidades que se apresentam, mas que precisamos ter dentro do nosso coração o temor a Deus, saber quem somos, quais são os nossos limites e que nós dependemos de Deus. Se Deus não agir na nossa vida, nós, de nós mesmos, não temos condições para mover uma palha sequer. Então é importante sempre observarmos isto. Nunca queira ser aquilo que não é. Seja exatamente o que é. Quando nós somos no natural, então nós estamos identificando diante de Deus quem é que nós somos. Nós vemos hoje em dia muitos clones estão por aí. Muitos imitadores imitam a este, aquele outro, o jeito de falar, a respiração, o tempo daqueles cacoetes que as pessoas têm. Também eles param naquele momento e fazem aquilo, e imposta a voz. Ali não está falando aquela pessoa. Aquela pessoa está falando como se fosse outra pessoa. E diante de Deus isto é fingimento. É um engano, é uma mentira. Seja quem você é. Use o tom da sua voz natural. Não procure imitar. Não procure copiar. Seja natural. Você é único diante de Deus. Não tem ninguém igual a você. Portanto, não faça parecer o que não é. Seja o que Deus te fez. E espere a sua vez. Deus sabe qual será o momento da sua vez. Ele virá a você. Mas não se atropele, não se precipite, não se adiante sobre os outros para querer alguma vantagem. Segundo ponto, nunca use as pessoas como degraus, já dissemos aqui. É subir de maneira errada. Para subir, existe uma maneira legítima. É quando Deus nos toma pela mão e nos coloca aonde Ele quer, sem que seja preciso que nós subamos através das pessoas, fazendo delas degraus para recebermos aquilo que queremos. É usar, conforme nós observamos aqui, é querer vantagens através de atitudes erradas. Em terceiro lugar, é saber que sempre a realização depende de Deus e não depende de nós. Portanto, se depende de Deus, eu tenho que estar no espírito de submissão diante de Deus. E por último, não esquecer quem nós em verdade somos. Como nós somos diante de Deus, como nós nos enxergamos. Nós precisamos fazer uma análise introspectiva na nossa vida e observar o nosso caminhar, como chegamos aqui, como estamos nos portando. Estamos sendo naturais ou estamos sendo algo fabricado para querer tirar algumas vantagens com atitudes erradas? Tudo de Deus tem o modo e o tempo certo. E quando o tempo e o modo de Deus acontece na nossa vida, nós não seremos levados a agir desta maneira, como agiu o Amalequita, como agiu o Geazi, como agiu o Aimaas, como agiram os irmãos de José e tantos outros que, se buscarmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar pessoas procurando vantagens com atitudes erradas. Podem adquirir aparentemente alguma coisa, mas atrairão também consequências terríveis para a vida. É melhor ficar na dependência de Deus e esperar nele
porque Ele sabe o que tem na vida de cada um de nós. E quando nós entendemos isto e nos deixamos usar por Deus, Ele vai fazer-nos chegar na sua vontade, na sua direção, no lugar aonde Ele preparou para que nós possamos chegar. Mas chegarmos inteiros, chegarmos com sinceridade, chegarmos com verdade, chegarmos sem nenhuma máscara, sem nenhum engodo, sem nenhum engano, mas chegar realmente como somos diante da presença do Senhor. Que eu e você possamos, através destes exemplos, nos observar e ver como estamos agindo. E se porventura em algum ponto encontrar uma atitude errada que estamos usando para querer obter vantagens, paremos agora. Nos coloquemos diante de Deus e falemos a Ele que nos perdoe, que nos liberte e entremos pelo caminho certo e com segurança nós chegaremos aonde Deus preparou para que nós pudéssemos chegar. Grave isto. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém.